Olá a todos, estou aqui para contar a minha história. Não revelarei meu nome verdadeiro nem o das outras pessoas mencionadas, pois preciso manter minha identidade em sigilo, já que os envolvidos podem ouvir este relato. Peço que não me julguem, pois não tenho orgulho do que fiz e já sofri muito por isso, arcando com as consequências. Meu nome é Rita e sempre fui muito ambiciosa e competitiva. Desde a escola primária, eu queria ser a melhor em tudo. Estudava sem parar para ser a aluna número 1 da turma. Meus pais sempre se orgulharam de mim e me incentivaram a me destacar em todas as áreas, o tempo todo. Isso era bom até certo ponto, mas chegou um momento em que comecei a temer decepcioná-los e sentia que nunca estava à altura das expectativas deles. Eu fazia cursos de teatro, desenho e balé, e me destacava em todas as atividades escolares e extracurriculares. Eu realmente era melhor em tudo o que fazia. No entanto, essa minha competitividade acabou afastando todos de mim, pois eu via qualquer um como um potencial adversário que poderia me atrapalhar. Inevitavelmente, com o passar do tempo, ninguém queria brincar comigo ou sequer falar comigo, pois eu causava antipatia nas outras crianças, e elas tinham razão. Para resumir, acabei ficando sem amigos, e meus dias se tornaram tristes. Até que, na 8ª série, conheci Letícia. Ela era uma garota muito sociável e alegre, e logo se enturmou com todos na escola. Uma manhã, enquanto eu estava sentada nos degraus comendo meu lanche sozinha na hora do recreio, ela se aproximou e disse que eu não deveria ficar sozinha. Sorriu e sentou ao meu lado. Fiquei surpresa, pois, como disse antes, ela já havia se enturmado com todo mundo e não esperava esse tipo de atitude de uma garota popular. Conversamos um pouco e, a partir daí, nos tornamos amigas. Meus pais não aprovaram nossa amizade, alegando que ela iria me distrair dos estudos. Pela primeira vez na vida, ignorei a opinião deles, pois a amizade de Letícia me fazia bem. Os anos passaram, e nossa amizade se fortaleceu. No entanto, aos poucos, comecei a sentir inveja de Letícia. Ela era muito bonita e frequentemente chamava a atenção de todos. Não que eu não fosse bonita, mas ela também era muito alegre e comunicativa. Sempre que saíamos, os rapazes pediam o número dela ou a convidavam para sair. E isso começou a me chatear, pois eu me sentia invisível. Em um determinado momento, Letícia começou a namorar um rapaz chamado Pedro. Nesse período, me senti muito sozinha, pois Letícia passava grande parte do tempo com ele. Não que ela tivesse parado de falar comigo. Às vezes, saíamos nós três juntos, mas eu não suportava a ideia dela ter um namorado enquanto eu não tinha ninguém. O relacionamento deles durou 1 ano, mas eles terminaram de comum acordo e continuaram amigos. Letícia e eu voltamos a sair sozinhas, mas eu já não me sentia confortável, pois sempre que íamos para as baladas, ela ficava com cara diferente, enquanto eu não ficava com ninguém. Minha mãe insistia que eu deveria me afastar de Letícia, dizendo que, se continuasse a amizade com ela, nunca encontraria alguém para namorar, pois ela roubaria todos os rapazes. Essas palavras me incomodaram, e comecei a acreditar que isso poderia ser verdade. Pensei seriamente em me afastar dela, mas isso significaria ficar sozinha novamente, e eu não estava pronta para isso. Em 2005, um rapaz chamado Rodrigo mudou-se para o nosso bairro. Lembro vividamente da primeira vez que o vi. Ele era tão bonito que senti uma paixão instantânea e desejei tê-lo para mim. Sabia que isso seria difícil, mas pelo menos precisava tentar. Recordo como se fosse ontem o dia em que nos falamos pela primeira vez. Eu tinha saído para comprar pão e, de repente, começou a chover torrencialmente. Próximo à minha casa havia um parque sem muitos abrigos. Caminhava rapidamente pelo parque, tentando voltar para casa, sem um guarda-chuva, quando ouvi: "Ei, moça, esse guarda-chuva dá para 2. Quando me virei e vi que era Rodrigo, quase perdi o fôlego. Sorri enquanto ele se aproximava para me proteger da chuva. Ele mencionou que tinha acabado de se mudar e que cursaria a mesma faculdade que eu. Fiquei radiante, pois isso significava que nos veríamos quase todos os dias. Quando chegamos à minha casa, ele sorriu e disse: "É aqui que você mora, né? Vamos nos esbarrar bastante." Eu apenas sorri, dei as costas e entrei em casa, eufórica por dentro. Naquela noite, tive febre alta e náuseas, o que me impediu de ir à faculdade no dia seguinte, e assim foi por toda a semana. Isso me deixou muito chateada, pois não poderia ver Rodrigo. No entanto, acordava cedo só para espiar da janela ele saindo de casa. Ele era tão lindo.
A febre persistia, mas quando finalmente voltei às aulas, estava extremamente animada. Fazia tempo que não me sentia assim. Na manhã em que voltei, disfarcei a excitação e esperei por Rodrigo para irmos juntos à faculdade, mas não o vi saindo de casa. Deduzindo que ele tinha saído mais cedo, apressei-me, pois já estava na hora e não queria chegar atrasada. Ao chegar na faculdade, tive uma surpresa devastadora. Letícia e Rodrigo estavam na entrada se beijando. Aquilo doeu tanto que senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu sabia que Letícia não tinha como saber dos meus sentimentos por Rodrigo, pois nunca mencionei isso a ela, mas mesmo assim me senti traída por ambos. Não tive coragem de assistir às aulas naquele dia e voltei para casa chorando. Minha mãe viu meu estado e perguntou o que havia acontecido. Quando contei sobre Rodrigo e Letícia, ela não perdeu a chance de dizer que sempre me avisou sobre Letícia e que, se eu não a afastasse da minha vida, acabaria sozinha. Em seguida, disse que eu precisava conquistar o rapaz, que agora seria meu novo desafio. Naquele momento, voltei à infância e senti que estava novamente em uma competição. Minha mãe falou a noite toda sobre como havia chegado a hora de mostrar a Letícia quem eu realmente era e conquistar o coração de Rodrigo. Estava furiosa e me deixei levar pelas palavras dela. Na manhã seguinte, acordei determinada a tirar Rodrigo de Letícia. Ao chegar à faculdade, lá estavam eles, se beijando. Engoli a seco e disse a mim mesma que aquilo não iria me abalar. Era apenas uma questão de tempo até que Rodrigo fosse meu. Agi como se nada tivesse acontecido, mas não perdi tempo para soltar uma indireta. Rodrigo, saiba que você é apenas mais um, disse, sorrindo maliciosamente. Letícia me olhou assustada. Não esperava que eu falasse aquilo. Rodrigo olhou para Letícia, bastante incomodado, demonstrando ser um cara extremamente ciumento. Disfarçando o constrangimento, Letícia me apresentou para Rodrigo com um sorriso. Eu disse que já nos conhecíamos, que ele era meu novo vizinho. A sirene tocou e todos entramos na sala de aula. Naquele dia, Letícia me convidou para a festa de seu aniversário, que ocorreria no sábado. Já em casa, conversei com minha mãe sobre o convite, e ela disse que aquela era minha chance de arrasar. Fomos ao shopping, e minha mãe comprou o vestido mais sexy que havia na loja. Era um vestido preto com um decote profundo. No dia da festa, preparei-me com todo cuidado. Quando cheguei, vi que Rodrigo só tinha olhos para Letícia. Aquilo me enfurecia. Eu o queria a qualquer custo. Eles se beijavam o tempo todo e viviam se dando carinho. Não aguentei ficar na festa toda e voltei para casa chorando, desta vez de raiva. Contei para minha mãe que era tudo inútil e que deveria desistir, mas ela segurou meus braços com firmeza, dizendo que uma mulher como eu nunca poderia desistir dos seus objetivos. Era a hora de passar para o plano B. Plano B? Perguntei desconfiada. Então ela me disse que não precisava pensar em nada, apenas ter uma boa noite de sono, pois na manhã seguinte iríamos a um lugar. Aquela noite mal consegui dormir de tanto chorar. Eu tinha desenvolvido uma obsessão por Rodrigo que não iria passar facilmente. Na manhã seguinte, eu e minha mãe saímos bem cedo, nem tomei café. Ela disse que precisaríamos ir a um lugar distante, mas que o esforço valeria a pena. Confiei nela, mesmo sem fazer ideia de onde estávamos indo. Foram cerca de 2 horas de estrada até chegarmos a uma estradinha de barro. No final dela, havia um casarão bonito, com paredes de pedra maciça e janelas pequenas protegidas por grades de ferro. O ar estava impregnado com um cheiro adocicado de flores silvestres. Nos aproximamos da porta, e minha mãe bateu 2 vezes. Logo, uma senhora apareceu. Sua seriedade me deixou um pouco perplexa. Ela apenas abriu a porta e acenou para que entrássemos. Olhei para minha mãe, um pouco preocupada, e perguntei onde estávamos. Você não quer Rodrigo para você? Então é isso que faremos. Tomaremos Rodrigo de Letícia. Ele será todo seu, disse ela, puxando-me pelo braço e entrando. Comecei a ter uma ideia de onde estávamos, mas ao entrar, tive certeza. Um forte odor de incenso queimava em um braseiro de bronze. A sala estava repleta de velas acesas, uma estante cheia de livros antigos e uma enorme prateleira adornada com amuletos e talismãs. Após cerca de 8 minutos de espera, um homem vestido com túnicas escuras apareceu e nos convidou a segui-lo. Entramos em outra sala menor, com vários quadros emblemáticos pendurados nas paredes. Ele nos convidou a sentar e perguntou se eu realmente tinha certeza de que estava apaixonada pelo rapaz.
Pensei que minha mãe tivesse conversado com ele antes de chegarmos, mas pelo olhar surpreso dela, entendi que não haviam conversado. Meio envergonhada, disse que era louca por Rodrigo e que faria qualquer coisa para tê-lo só para mim. Expliquei minha situação em detalhes. Ele concordou em me ajudar, mas não sem antes dar um sermão sobre as consequências obscuras da magia negra, o que me deixou um pouco assustada. Percebendo meu medo, ele perguntou se eu tinha certeza de que queria ficar com o namorado da minha melhor amiga. Olhei para minha mãe, e embora não quisesse decepcioná-la, senti uma tensão no seu olhar, como se estivesse obrigada a aceitar. Pensei em Rodrigo e no quanto desejava tê-lo para mim. Sem mais hesitações, disse que tinha certeza. Naquele momento, ele afirmou que não poderíamos mais voltar atrás e que essa escolha teria consequências, mas que eu conseguiria ficar com Rodrigo. O ritual começou e foi de arrepiar até os pelos dos braços. Encantações estranhas, ingredientes bizarros. Senti-me em um filme de magia. Quando tudo acabou, saí de lá com um misto de empolgação e medo. Sabia que tinha mexido com coisas sérias, mas estava determinada a conquistar Rodrigo de uma vez por todas. Claro, eu não fazia ideia do que estava por vir. No caminho de volta para casa, minha mãe e eu ficamos em silêncio. Naquela noite, não preguei o olho, fantasiando como seria minha primeira vez com Rodrigo. Assim que amanheceu, me arrumei para a faculdade e esperei ele sair de casa. Assim que o avistei, saí às pressas, fingindo não vê-lo. Ele me chamou, e meu coração acelerou de excitação, mas me controlei para que ele não desconfiasse do meu interesse. Caminhamos juntos até a faculdade. Estava empolgada, acreditando que dali em diante as coisas só iriam melhorar entre nós. No intervalo, encontrei Rodrigo novamente, e meu coração disparou. Ele sorriu para mim, e eu retribuí, tentando esconder meu fervilhar interno. Logo depois, Letícia se aproximou, e eles trocaram gestos de carinho. Aquilo me encheu de raiva. Saí dali imediatamente, ansiosa para que os dias passassem logo e Rodrigo fosse meu. Eu precisava fingir com Letícia que tudo estava bem. Admito que essa foi uma tarefa bastante árdua, pois mesmo querendo muito Rodrigo, estava agindo de forma escrota com Letícia. Isso me fazia e ainda me faz mal, me corrói por dentro até hoje. 5 longos dias passaram, mas o feitiço não parecia dar certo. Pelo contrário, eles ficavam mais unidos a cada dia, e até me questionei se aquele feiticeiro não passava de um charlatão. Até que um dia, no intervalo das aulas, enquanto caminhava pelos corredores, presenciei uma briga entre Letícia e Rodrigo. Ele estava extremamente nervoso, seu olhar era furioso, e não era para menos. Afinal, Letícia era uma linda garota e sempre atraía olhares por onde passava. Pelo que pude entender, na noite anterior eles haviam saído, e Rodrigo desconfiou que Letícia estivesse flertando com outro rapaz. Letícia continuava a repetir que ele era louco por pensar isso, pois ela estava incrivelmente apaixonada por ele e não tinha olhos para mais ninguém. Os dois então se abraçaram, e mais uma vez eu me afastei insatisfeita. Entretanto, uma certa esperança estava se instalando em mim, pois eles nunca haviam brigado antes. Poderia aquela briga ser o sinal de que o feitiço estava finalmente começando a dar certo? Aquela semana foi bastante intensa, pois nos intervalos Rodrigo e Letícia só faziam brigar. O ciúme de Rodrigo era incontrolável, e Letícia já aparentava estar cansada das brigas contínuas. Na sexta-feira seria o último dia de faculdade antes do recesso. Eu estava chateada, pois sabia que ficaria mais complicado ver Rodrigo, já que ele, com certeza, sairia todos os dias com Letícia. Ao término das aulas, Letícia me perguntou se eu poderia passar na casa dela naquela tarde. Juro que fiquei com vontade de sumir, de dizer que não podia, mas isso poderia parecer estranho, e eu precisava agir com naturalidade. Então, sorri e disse que sim. Uma vez na casa dela, Letícia me abraçou e desabou em um choro incontrolável. Aos soluços, ela dizia que estava loucamente apaixonada por Rodrigo e que realmente era fiel a ele. Entretanto, na última semana, ele havia mudado de comportamento e desconfiava de tudo que ela fazia. Por conta disso, eles só brigavam. Eu nem sabia o que dizer. Me senti suja, mas segui em frente com meu plano e disse que talvez eles não fossem feitos para ficarem juntos. Ela me olhou bastante chateada e disse que torcia para que as coisas entre eles voltassem ao normal. Naquele dia, assistimos a um filme, e eu me sentia mal por aquilo que havia feito com minha única amiga. Cerca de 2 dias depois,
Algo aconteceu que ajudou a que tudo de fato mudasse. Letícia decidiu fazer um curso de férias de 30 dias que ajudaria bastante em seu currículo. Porém, o curso era em outra cidade, então ela ficaria afastada por um mês inteiro. Ela compartilhou essa notícia comigo e estava muito feliz. Obviamente, Rodrigo não teve a mesma reação. Quando soube que Pedro, o ex dela, também faria o curso, ele chorou. Letícia enxugou suas lágrimas e jurou que não tinha mais nada entre ela e Pedro. Enquanto isso, eu vibrava por dentro, sabendo que logo ficaria nos braços de Rodrigo. Assim que Letícia viajou, eu me aproximei de Rodrigo. Todas as manhãs íamos ao parque juntos, pois ambos fazíamos atividade física lá. Eu fazia de tudo para que ele me enxergasse com outros olhos, mas ele só falava de Letícia e de quanto estava apaixonado. Aquele blá 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 estava me deixando frustrada. Já haviam passado 15 dias desde o feitiço, como ele ainda não estava perdidamente apaixonado por mim. Percebendo que as coisas não iriam funcionar, pedi à minha mãe para voltarmos ao feiticeiro, pois ele precisava fazer algo mais. Minha mãe nem hesitou, e no dia seguinte estávamos lá novamente. Ele disse que já sabia que eu voltaria e que tinha me avisado sobre a força do amor do casal. Respondi grosseiramente que não estava nem aí para o amor deles, que ele precisava fazer algo. Com um tom sério, ele disse que as consequências de outro feitiço poderiam ser muito perigosas, pois havia saído a carta da morte. Minha mãe se levantou, dizendo que procuraria outro feiticeiro. Ele levantou a voz, explicando que a questão não era essa, que estava falando de sérios riscos. Mas, caso concordássemos, ele seguiria em frente. Eu e minha mãe nos entreolhamos, quase ao mesmo tempo, acenamos com a cabeça, dizendo que ele podia seguir com o ritual. Ela está viajando com o ex-namorado, certo? Olhei para ele atonita e disse que sim. Então, como da primeira vez, o feiticeiro começou a sussurrar encantamentos estranhos e a misturar ingredientes bizarros. Em seguida, me deu uma infusão de folhas e disse que eu precisava fazer Rodrigo beber. Após isso, pediu que eu pegasse algo de Pedro e de Letícia, pois ele juntaria os dois. Essa não era uma tarefa difícil, pois eu era amiga dos dois. Fui à casa de Letícia e, com a desculpa de que havia esquecido um livro, pedi permissão à mãe dela para entrar no quarto de Letícia. Sem que ela percebesse, peguei um sutiã. Usei a mesma desculpa com a mãe de Pedro e peguei uma cueca dele. No dia seguinte, voltei junto com minha mãe ao feiticeiro e entreguei os itens. Então, ele fez um novo ritual e me garantiu que algo aconteceria entre Rodrigo e Letícia. Ele me orientou a ficar atenta, pois a minha chance de ficar com Rodrigo estava se aproximando. Voltei para casa com a mente cheia de planos e estratégias, e comecei a pensar em como passaria mais tempo com Rodrigo. Então, me lembrei de que ele era excelente em matemática. Com a desculpa de que eu queria aprofundar algumas questões do curso, o convidei para vir à minha casa para me ajudar. Ele aceitou a oferta com gentileza e, naquela tarde, passamos um tempo bem próximo um do outro. O cheiro dele era irresistível e me fazia sentir um prazer indescritível. Aproveitei a oportunidade para servi-lo com uma bela xícara de chá, na qual misturei a infusão de folhas que o feiticeiro havia me dado. Rodrigo tomou tudo sem suspeitar de nada, enquanto eu mantinha um sorriso discreto. 4 dias se passaram e, apesar de estar cada vez mais próxima de Rodrigo, eu sentia que ele ainda não me enxergava como uma potencial namorada. Ele continuava completamente apaixonado por Letícia. Na sexta-feira à noite, enquanto estava deitada assistindo televisão, minha mãe bateu na porta do meu quarto e, com um belo sorriso, disse que havia alguém para me ver. Corri até a porta e lá estava Rodrigo, com um olhar abatido que denunciava que ele havia chorado recentemente. Perguntei o que havia acontecido e ele me contou que tinha visto um vídeo de Pedro e Letícia se beijando nas redes sociais. Eu precisei mascarar minha felicidade e fingir estar desapontada, como se também fosse uma vítima da situação. Rodrigo desabafou, dizendo que estava profundamente magoado e que não queria mais saber de Letícia. Ele me explicou que, ao ver o vídeo, ligou para Letícia enfurecido, e ela, por sua vez, alegou que não sabia sobre o vídeo e tentou justificar o beijo como um erro. Nesse momento, meu celular tocou e, para minha surpresa, era Letícia. Olhei para Rodrigo e ele me pediu para atender no viva voz. Com lágrimas na voz, Letícia me contou o que havia acontecido e jurou que não havia correspondido ao beijo de Pedro, que estava ainda mais apaixonada por Rodrigo. Ela pediu que eu a ajudasse a convencer Rodrigo de sua sinceridade. Com sinceridade,
Eu sabia que Letícia estava falando a verdade. Eu conhecia bem minha amiga e sabia quando ela mentia. E ela não estava mentindo. Pedro também não gostava mais dela como namorada. Aquele beijo foi um erro. Mas eu tinha que aproveitar a oportunidade. Então, menti para Rodrigo, dizendo que Letícia estava mentindo e que não valia a pena proteger uma amizade que já estava perdida. Fiz Rodrigo prometer que não contaria nada para Letícia. E ele concordou. Falei para ele que tinha algo sério para compartilhar. Algo que ela havia me confidenciado. Rodrigo aceitou ouvir. E eu utilizei aquele momento para aproximar-me ainda mais dele. Com lágrimas nos olhos e um gesto de carinho, eu o abracei e falei ao seu ouvido que estava disposta a estar ao seu lado para tudo o que ele precisasse. Com o coração acelerado, aproximei meus lábios dos dele e, sem mais hesitações, nos beijamos. Fomos até sua casa e ali aconteceu nossa primeira vez. Foi um momento incrível e intenso, e eu senti que ele estava começando a me amar. Um mês passou rapidamente e, com a volta de Letícia, eu sabia que era o momento dela descobrir sobre nós. No dia em que Letícia voltou, eu pedi a Rodrigo que me deixasse contar a ela sobre nosso relacionamento. Mentindo, disse que eu havia feito de tudo para que eles ficassem juntos novamente e que, devido a isso, nos aproximamos e acabamos ficando juntos. Letícia, com raiva e dor, me deu um tapa forte no rosto e disse que poderia me esquecer de sua vida. Eu senti que merecia aquele tapa e muito mais, mas sabia que tinha feito o que era necessário para conquistar Rodrigo. Durante cerca de 3 meses, vivemos um romance que eu sempre havia sonhado. Aqueles foram, sem dúvida, os melhores dias da minha vida. No entanto, logo percebi que Rodrigo não estava comigo por amor verdadeiro, mas por causa do feitiço que eu havia feito. Com o tempo, ele começou a se afastar de mim, e eu me senti desesperada. Então, fui novamente ao feiticeiro e conversei com ele sobre o meu desejo de ter um amor duradouro. Expliquei que não queria apenas alguns meses ao lado de Rodrigo, mas sim um amor eterno. O feiticeiro me disse que, para isso, eu precisaria me submeter a um ciclo interminável de feitiços. Se eu parasse, perderia o amor de Rodrigo. Eu estava tão obcecada que aceitei a condição, disposta a fazer o que fosse necessário para mantê-lo ao meu lado. Assim, mês após mês, renovava os feitiços, mantendo um ciclo contínuo de magia negra. Eu estava feliz e satisfeita, acreditando que finalmente havia conquistado o que sempre desejei. Mas quando você pratica o mal, um dia a conta chega, e a minha chegou. 2 anos depois, comecei a ficar fraca e a emagrecer. Não dei importância a isso e continuei a viver minha vida normalmente. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia debilitada. Rodrigo começou a ficar muito preocupado com meu estado. Eu tinha crises de ansiedade e ataques de pânico frequentes, e ele percebeu que minha saúde estava indo para o buraco e que nosso namoro estava se tornando cada vez mais tóxico. Eu não o deixava sair sozinho. A cada briguinha, eu chorava como se o mundo fosse acabar. Eu percebia que ele estava cansado dessa situação e, com o tempo, nem mesmo os feitiços estavam adiantando. Dia após dia, minha situação piorava, e eu estava perdendo completamente o controle da minha mente e do meu corpo. Sentia que algo estava me consumindo por dentro. Decidi então ir ao médico e fiz uma bateria de exames, mas tudo estava normal. Eu não sofria de nenhum tipo de doença, então contei para minha mãe que, para que Rodrigo permanecesse comigo, eu precisava continuar fazendo feitiços constantemente. Ela chorou e me disse que aquilo acabaria me matando e que eu precisava parar. Eu fiquei assustada, então concordei em parar, torcendo para que ele não me deixasse. Mas não demorou nem 4 meses para que Rodrigo me dissesse que não sentia mais nada por mim e decidiu ir embora de casa. Fiquei sem chão e decidi voltar ao feiticeiro. Ao me ver naquele estado deplorável, ele se recusou a fazer qualquer trabalho e me disse que era hora de encarar a verdade. Eu e Rodrigo não éramos feitos para ficar juntos. Determinada a não desistir, pesquisei na internet por outros feiticeiros na minha cidade. Encontrei uma longa lista e escolhi um famoso por juntar casais. Dirigi até o endereço dele, e ao me ver, ele fez uma careta de desagrado e alertou que, se eu continuasse a namorar com Rodrigo, eu pagaria consequências muito sérias. Argumentei que havia ido até lá para que ele realizasse o trabalho e, se quisesse uma opinião, teria ido a um psicólogo. Ofereci pagar o dobro para que ele realizasse o que eu queria. Uma semana depois, alguém bateu na minha porta. Ao atender, Rodrigo estava lá com um buquê de flores. Ele se ajoelhou e me pediu em casamento.
Eu chorei de alegria e pulei nos braços dele. Marcamos o casamento para 6 meses depois. Liguei para minha mãe e contei a maravilhosa notícia. Ela me perguntou se eu havia feito outros feitiços, mas eu jurei que não havia feito mais nada. Algumas semanas se passaram e, com Rodrigo, eu estava tão feliz como nunca antes. Entretanto, eu sentia que estava cada dia mais fraca e mais magra. À noite, comecei a ter pesadelos terríveis. Eu me via com o corpo em chamas. Eu não tenho certeza, mas acho que aquilo era uma visão do inferno. Nos sonhos, eu gritava de dor e de angústia, e comecei a ter medo de dormir, pois não havia noite em que eu não sonhasse com aquilo. Mas quanto a isso, eu não tinha escolha. Eu precisava dormir. Porém, as coisas não pararam por aí. Comecei a ter dificuldades para andar. Meu corpo estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé. Um dia, enquanto estava sozinha em casa, levantei para tomar banho, mas, após terminar, escorreguei e bati a cabeça na pia, desmaiando. Quando Rodrigo voltou, me encontrou desmaiada no chão e me levou para a emergência. Ali, fiquei na UTI inconsciente devido ao traumatismo craniano. Permaneci lá por exatos 17 dias, sem dar sinais de recuperação. Quando finalmente acordei, o médico me disse que não tinha boas notícias para mim e que eu precisava ser forte para aguentar o que viria. Ele explicou que eu estava em um estado ainda grave e, infelizmente, o caso era irreversível. Eu teria que passar muito tempo no hospital, talvez pelo resto da minha vida. Eles ainda não haviam descoberto qual doença eu sofria e alertaram que, se eu saísse do hospital, não aguentaria mais de uma semana. Era necessário um estudo de caso. Comecei a chorar, temendo perder Rodrigo para sempre. Ele veio me visitar todos os dias durante 2 meses, mas com o tempo suas visitas se tornaram cada vez mais espaçadas. Aos prantos, pedi para minha mãe fazer um feitiço por mim, mas ela se negou, dizendo que não queria me ver morta. Eu surtei e comecei a gritar, e os médicos foram obrigados a me dar uma injeção para me acalmar. As crises se repetiam e, um dia, após uma discussão, Rodrigo acabou me dizendo que precisava terminar o relacionamento. Eu surtei e gritei feito uma louca, pedindo para sair dali. Os enfermeiros vieram correndo e me deram outra injeção. Quando acordei, estava amarrada em uma sala, e a enfermeira me explicou que eu precisava me acalmar e que tudo daria certo. Mas eu sabia que ela só estava tentando me tranquilizar. Os meses se passaram e eu estava lá, presa no hospital, lidando com pesadelos sombrios e crises de ansiedade. A solidão era minha única companhia, e ninguém mais me visitava, nem mesmo minha própria mãe. Mais de 10 anos se passaram, parecendo 30, por conta das minhas crises e surtos. Fui transferida para uma ala psiquiátrica, onde creio que irei passar o resto da minha vida. Tudo o que eu quero agora é que Deus me perdoe pelo que fiz e que possa me levar com Ele. Estou com medo de que, após todo o sofrimento que eu mesma causei, eu seja condenada ao inferno. Aqueles pesadelos parecem muito reais, e eu não sei se são uma visão do que me aguarda ou simplesmente um castigo pelo mal que causei. Enfim, essa é a minha história. Espero, com todo o meu coração, que pelo menos vocês tenham piedade de mim. Estou contando tudo isso por uma razão. Se tiver alguém pensando em fazer um feitiço para conquistar o coração de outra pessoa, por favor, não o faça. Saiba que essa pessoa nunca te amará de verdade, e as consequências podem ser aterrorizantes. Não há um dia em que eu não deseje voltar atrás e mudar tudo o que eu fiz.